Em 1922, algo extraordinário aconteceu na vida de um jovem de apenas 15 anos. Era o seu primeiro dia de trabalho em uma pequena oficina mecânica em Tóquio, no Japão. Imagine a ansiedade e as expectativas que esse jovem devia sentir, enquanto se preparava para enfrentar o desconhecido. Ao chegar na oficina, o proprietário, talvez um tanto cético, questionou as habilidades do garoto e, sem pensar muito, decidiu atribuir a ele tarefas mais simples, como limpar o espaço e cuidar de seu filho. Naquele momento, ninguém poderia imaginar a importância desse evento, nem mesmo se preocuparam muito, afinal, quem poderia prever o futuro daquele garoto? Mas como sabemos agora, aquele jovem em busca de oportunidades era nada menos que Soichiro Honda, um homem que se tornaria uma figura icônica e influente no mundo automotivo. O seu espírito empreendedor e sua paixão por motores iriam guiá-lo por um caminho de sucesso incrível. Essa história nos mostra que às vezes, as maiores trajetórias começam de maneira discreta e sem alarde. Mesmo que os outros não enxerguem o potencial em nós, devemos persistir e acreditar em nossos sonhos. Pois assim como Soichiro Honda, podemos nos tornar alguém que impacta o mundo de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Vamos conhecer melhor essa história? A história de Soichiro Honda começa humildemente em 1906, na pequena aldeia de Tenryu, Shizuoka, aos pés do majestoso Monte Fuji. Nascido em uma família simples, seu pai Jei Honda era um ferreiro local que também trabalhava com a manutenção de bicicletas, enquanto sua mãe era uma tecelã habilidosa. Desde cedo, Soichiro enfrentou desafios. A vida na aldeia era difícil, e ele perdeu 5 de seus irmãos para doenças graves. Mesmo diante dessas adversidades, ele perseverou e continuou a explorar o mundo ao seu redor. Foi aos 8 anos de idade que Soichiro teve um encontro que mudaria sua vida. Enquanto seguia sua rotina habitual pela vizinhança, um estrondo incomum chamou sua atenção. Movido pela curiosidade, ele seguiu o som e deparou-se com uma máquina imponente de 4 rodas, completamente desconhecida para ele na época. Era o modelo Ford T, que o deixou absolutamente fascinado com tudo que aquele veículo representava. Esse momento crucial despertou em Soichiro uma paixão pelo mundo dos motores. A visão daquele carro poderoso e inovador despertou em seu coração uma chama que o impulsionaria a buscar conhecimento e se aventurar no desconhecido. Essa simples observação foi apenas o começo de uma jornada extraordinária para Soichiro Honda. Sua mente visionária e determinação incansável o levariam a criar algo igualmente revolucionário e impactante na indústria automotiva. A inspiração encontrada naquele dia moldaria seu destino, e o transformaria em um dos maiores nomes da história do automóvel. Em uma declaração, Soichiro Honda recordou com entusiasmo o momento em que viu seu primeiro carro. Era uma experiência emocionante para ele, pois nunca tinha presenciado algo semelhante antes. Aos seus olhos, era uma máquina fascinante, difícil de compreender como poderia se mover por conta própria. Ao testemunhar o veículo passar por ele, Soichiro não resistiu à empolgação e, sem pensar 2 vezes, decidiu perseguir o carro pela estrada, correndo o mais rápido que podia. Aquela experiência deixou uma marca profunda em sua memória, alimentando ainda mais sua paixão pelo mundo automotivo. Essa experiência inicial despertou em Soichiro Honda uma sede de conhecimento e uma determinação incansável para entender como aquelas máquinas funcionavam. Essa curiosidade e perseverança seriam os pilares de sua jornada rumo à revolução na indústria automotiva. Essa experiência marcou sua vida e mudaria para sempre a maneira como ele se envolveria com máquinas. Ele aprendeu a cuidar das lâminas das máquinas agrícolas e a aperfeiçoar bicicletas. Soichiro era fascinado por todos os tipos de motores e máquinas. No entanto, ele odiava a ideia de ir para a escola e passou a maior parte de sua infância ajudando seu pai em seu negócio de conserto de bicicletas. Sua falta de interesse na escola teve sérias consequências para suas notas. Desesperado, Soichiro Honda decidiu agir. Ele encontrou um pedaço de borracha e usou para forjar o carimbo da família em seus boletins de notas. Dessa forma, seu pai não precisaria assinar os papéis e ver suas notas baixas. Por algum tempo funcionou, mas eventualmente ele foi descoberto. Seu pai decidiu puni-lo fazendo-o ajoelhar-se por um dia inteiro, sem almoço como castigo.
Em 1922, aos 15 anos, Soichiro deparou-se com um anúncio de revista de uma empresa de serviços automotivos em Tóquio chamada Art Shokai. Logo ele pensou que, sendo uma das empresas mais populares na cidade, eles poderiam estar precisando de novos funcionários. Então, ele escreveu uma carta para a Art Shokai, em busca de emprego, e felizmente, ele recebeu uma resposta positiva. E assim, aos 15 anos, Soichiro abandonou a escola, deixou sua casa e partiu para Tóquio em busca de seus sonhos. Quando Soichiro chegou a Tóquio, ficou fascinado com a vida agitada e rápida da cidade, que contrastava com a tranquilidade de sua pequena vila natal. Assim que chegou, foi recebido pelo dono da loja, Yuzo Sakakibara, que já tinha um trabalho preparado para ele, ser babá de seu filho. Soichiro ficou desapontado ao descobrir que nos próximos meses não receberia nenhum salário, e suas únicas tarefas seriam cuidar de um bebê. No entanto, o desejo de Soichiro de não voltar para casa como um fracasso e enfrentar seus pais o fez permanecer na cidade. Com o passar do tempo, o proprietário da loja não conseguiu lidar com a alta demanda de negócios automotivos, e finalmente chamou Soichiro para ajudá-lo. Embora Soichiro tenha começado realizando tarefas domésticas, ele gradualmente subiu na hierarquia até se tornar um mecânico confiável na empresa. Seu talento e dedicação chamaram a atenção do proprietário, que decidiu mentorar o jovem Soichiro, ensinando-lhe não apenas reparos mecânicos, mas também os aspectos comerciais do negócio. Embora os trabalhos de reparo de Sakakibara incluíssem tanto automóveis como bicicletas, os carros não eram tão populares na época como são hoje. Eles eram um luxo acessível apenas às pessoas da alta classe social, e a maioria dos carros daquela época eram importados. Através do seu trabalho, Soichiro teve a oportunidade de se familiarizar com uma ampla variedade de automóveis e até várias motocicletas que eram trazidas para a oficina. Soichiro dedicou-se intensamente a expandir seus conhecimentos e a aprimorar suas habilidades. Foi através dessa experiência na Art Shokai que ele também foi introduzido ao mundo do automobilismo. Nessa época, o automobilismo estava rapidamente ganhando popularidade em todo o mundo, incluindo Europa, América e até mesmo no Japão. Em 1923, Sakakibara começou a construir carros de corrida com a ajuda de seus trabalhadores, incluindo Soichiro. O primeiro modelo criado foi o Art Daimler, construído utilizando um motor Daimler de segunda mão. O segundo modelo foi o Curtiss, feito com outro motor de segunda mão de um biplano americano Curtiss, colocado no chassi de um carro americano Mitchell. Esse carro foi para a corrida no 5º Campeonato Automobilístico Japonês em 1924. Para a surpresa de todos, o carro conquistou uma impressionante primeira posição, com o irmão de Sakakibara como piloto, e Soichiro como engenheiro acompanhante. Essa experiência foi especial para o jovem de 17 anos, e a partir desse momento, o automobilismo se tornou a sua religião. Em 1926, Soichiro foi convocado para o serviço militar, mas não passou nos exames médicos devido a ser daltônico. Portanto, ele foi dispensado do exército e conseguiu continuar trabalhando na Art Shokai. Em 1928, Yuzo Sakakibara decidiu expandir o seu negócio e abriu uma filial da Art Shokai, em Hamamatsu. Ele acreditava que não havia homem melhor para liderar do que o seu jovem aprendiz, e aos 21 anos, Soichiro foi chamado para administrar a nova filial. No entanto, a oficina de reparos de Soichiro enfrentou dificuldades durante o primeiro ano, principalmente porque as pessoas relutavam em confiar seus carros a alguém tão jovem e inexperiente. Soichiro teve que se contentar com o pouco que outras oficinas deixavam para trás. No entanto, o jovem utilizou todo o conhecimento e habilidade que adquiriu ao longo dos anos, e com o tempo, conseguiu fazer o seu negócio prosperar com sucesso. Na década de 1930, a nova loja de Soichiro cresceu de uma operação individual para uma equipe de 30 pessoas. O ramo expandiu a um ritmo incrível nos anos seguintes, e com isso veio muito trabalho a ser feito, e Soichiro teve que trazer sua esposa para ajudar a administrar a empresa. Embora Soichiro fosse conhecido como um mecânico brilhante, ele também era um excelente piloto, o que o destacava entre seus colegas dentro da loja.
Ele construiu o carro de corrida Hamamatsu, no qual estabeleceu um novo recorde de velocidade, alcançando 120 km por hora, e esse recorde permaneceu por 20 anos no Japão. No entanto, correr naquela época era muito mais perigoso do que é hoje. Em junho de 1936, Soichiro Honda sofreu um grave acidente enquanto competia em Hamamatsu, nos subúrbios de Tóquio, e quase perdeu a vida. Seu braço esquerdo foi fraturado, o ombro deslocado e seu rosto ficou muito machucado. Apesar de passar alguns meses no hospital cuidando de suas lesões, Soichiro voltou à pista de corrida apenas 4 meses depois. No entanto, sua família não ficou satisfeita com seu retorno às corridas, e após várias discussões com sua esposa e pai, Soichiro nunca mais competiu. Em 1936, Soichiro Honda estava cansado de seu trabalho de reparos e desejava fazer mais. Ele tinha planos de se envolver na fabricação de peças de automóveis. Ele propôs transformar a filial Hamamatsu da Art Shokai em uma empresa separada para esse fim. No entanto, os acionistas da empresa discordaram dele. Os investidores viam que os pedidos atuais e a carga de trabalho da oficina estavam gerando lucro suficiente e não queriam arriscar em um empreendimento que consideravam desnecessário. Diante disso, Soichiro decidiu abrir sua própria empresa de fabricação de anéis de pistão e fundou a Tokai Seiki Heavy Industry. Ele nomeou um de seus amigos íntimos, Shichiro Kato, como presidente de sua empresa. Soichiro e Kato trabalharam incansavelmente em seu novo empreendimento. Juntos eles estabeleceram o Centro de Pesquisa de Anéis de Pistão da Arte. Soichiro, porém, continuava trabalhando na filial de Hamamatsu, passando seus dias na oficina de reparos e suas noites desenvolvendo pistões. Durante um longo período, eles enfrentaram dificuldades para fazer qualquer avanço. Ao longo dos próximos anos, Soichiro trabalhou tanto que perdeu muito peso, dando a ele uma aparência abatida. O estresse que seu corpo e mente enfrentavam o transformaram completamente, parecendo uma pessoa diferente. Após uma série de fracassos, Soichiro decidiu se matricular como estudante de meio período no Instituto Industrial de Hamamatsu para aprimorar seu conhecimento de metalurgia. E em 1939 Soichiro finalmente criou um pistão, porém não foi bem sucedido. Confiante em seu projeto, ele deixou seu emprego na Art Shokai, passando o trabalho para alguns de seus estagiários. Em seguida, dedicou-se em tempo integral à sua nova empresa. A Honda começou a produzir pistões dia após dia, mas suas criações ainda eram imperfeitas e não atendiam aos altos padrões de qualidade necessários. A Toyota entrou em contato com Soichiro, para ele fabricar pistões para a empresa. Dos 50 pistões que ele enviou, apenas 3 atingiram os padrões da Toyota. Foi um grande baque para Soichiro, mas ele não desistiu. Nos próximos anos, ele viajou por todo o Japão, visitando empresas siderúrgicas e universidades para aprimorar seu conhecimento em fabricação de anéis de pistão. Após ganhar confiança em seu conhecimento e experiência, Soichiro teve mais uma tentativa, e o resultado foi incrível. Não apenas seus novos pistões passaram nos controles de qualidade, mas também começaram a surgir pedidos de todo o país. A empresa cresceu tanto que passou a empregar cerca de 2.000 pessoas apenas para acompanhar a demanda. As coisas estavam indo muito bem para Soichiro e sua empresa até que em 1941, o Japão entrou na Guerra do Pacífico. Sua empresa foi colocada sob o comando direto e controle do Ministério das Munições. No ano seguinte, a Toyota adquiriu 45% das ações e Soichiro foi rebaixado de presidente para o cargo de sênior diretor-gerente. As coisas pioraram quando muitos funcionários do sexo masculino foram convocados para o serviço militar e começaram a pedir demissão. A empresa de Soichiro começou a lutar, e ele fez tudo o que pôde para manter sua empresa viva, mas ele não estava preparado para o que ainda estava por vir. Em 1944, as sirenes de ataque aéreo começaram a soar intensamente no Japão, e ficou evidente que o país caminhava para a derrota. Hamamatsu estava em grande perigo, e a empresa de Soichiro foi atingida por uma explosão direta de uma bomba, destruindo a fábrica. A empresa enfrentaria um segundo desastre em janeiro de 1945, quando o terremoto Nankai abalou a região, fazendo com que a planta Evanta desabasse.
O Japão finalmente se rendeu em agosto de 1945, e então Soichiro quase perdeu tudo. Após a guerra, ele decidiu vender o que restava de sua empresa para a Toyota por uma soma de 450 mil ienes, e publicamente anunciou que tiraria um tempo para descobrir o que o futuro reservaria quando o Japão fosse deixado em ruínas. Um ano após a guerra, o país enfrentou uma crise econômica que ameaçou a vida de seus cidadãos. Houve escassez de comida, roupas e abrigo, e os recursos foram racionados. Como resultado, Soichiro não conseguia encontrar gasolina suficiente para dirigir seu carro até o mercado e comprar comida para sua família. Um dia Soichiro encontrou um gerador motor que pertencia ao exército imperial japonês e que era usado durante a guerra para alimentar um rádio sem fio. Ele ficou fascinado com o motor, e depois de entender seu funcionamento, teve uma ideia brilhante. E se ele acoplasse esse motor a uma bicicleta? Embora essa não fosse uma invenção nova, pois a prática de colocar um motor em uma bicicleta era comum na Europa e algumas delas já haviam chegado ao Japão. No entanto, Soichiro sabia que o país estava desesperadamente precisando de transporte barato. Assim, em 1946, ele usou seu antigo armazém para estabelecer o Honda Instituto de Pesquisas Técnicas, com o único propósito de encontrar uma maneira de fabricar motocicletas. Ele e uma equipe de 12 homens seguiram adiante com sua ideia, e conseguiram com sucesso montar uma motocicleta usando alguns motores que encontraram, juntamente com outras peças de reposição. Essas novas bicicletas se tornaram instantaneamente populares, e os pedidos começaram a chegar de diferentes partes do país. Logo Soichiro estava ficando sem motores usados, então ele decidiu projetar e desenvolver o seu próprio motor. Em 1947, ele concluiu o motor Taipei, e pela primeira vez, o nome Honda foi gravado em uma máquina. Em 1948, Soichiro fundou a Honda Motor Company com o objetivo inicial de construir motocicletas para ajudar os trabalhadores japoneses a se locomoverem. No entanto, ele precisava de mais dinheiro para expandir sua produção. Então ele escreveu uma carta aberta para os 18 mil proprietários de lojas de bicicletas no Japão, informando-os que havia pensado em uma solução para fazer o país voltar a se movimentar. Das 18 mil lojas, 3 mil responderam positivamente e forneceram o dinheiro necessário para iniciar a produção. Um ano depois, a empresa fabricou sua primeira motocicleta completa, o modelo D. Embora tenha sido uma grande conquista para a Honda, o modelo D era grande e pesado, resultando em poucas vendas. Insatisfeito com isso, Soichiro desmontou a moto e trabalhou longas horas para criar outra, menor e mais leve. Após 3 anos de tentativa e erro, ele conseguiu construir outra motocicleta e a batizou de Super Cube. O Super Cube foi um sucesso instantâneo. Ganhou o prêmio do imperador e atraiu a atenção do investidor Takio Fujisawa, que não apenas forneceu o capital necessário, mas também trouxe estratégias financeiras e de marketing. E essa parceria se tornou a base da Honda Motor Company. O Super Cube chegou aos Estados Unidos em 1958, com um preço de apenas $295, um quarto do valor de outras motocicletas americanas. Graças às habilidades de marketing e engenharia da empresa, logo superou marcas como a Harley-Davidson entre outras em seus respectivos mercados. No entanto, Soichiro também expandiu sua marca de motocicletas para o mundo das corridas. As corridas eram mais do que apenas um esporte, eram uma plataforma importante para os fabricantes de veículos mostrarem seus produtos ao mundo. Soichiro viajou pelo mundo para observar as corridas e estudar as motocicletas dos concorrentes. Ao longo de sua carreira nas pistas, sempre que um concorrente estabelecia um novo patamar, a Honda levava essa informação para casa e se esforçava para superá-lo. Foi essa atitude que levou as motocicletas Honda de um começo difícil e decepcionante em sua primeira corrida internacional, em 1954, para a conquista do prêmio da equipe do fabricante na Ilha de Man, a maior corrida de motocicletas do mundo, em 1959. 2 anos depois, a Honda conquistou novamente a vitória, e seu sucesso nas pistas colocou o nome Honda no mapa. Na década de 1960, a Honda se tornou a maior empresa de motocicletas do mundo.
Após o lançamento do Honda Dream em 1949, eles produziram um total de 10 milhões de motocicletas até 1968. No entanto, isso não era suficiente para Soichiro. Ele tinha um grande sonho desde os 8 anos de idade: entrar na indústria automobilística. Quando Soichiro anunciou que a Honda entraria no mercado automobilístico, muitas pessoas o alertaram, dizendo que era muito arriscado para a empresa e que ele deveria se concentrar apenas nas motocicletas. Naquela época, o Japão já tinha empresas como Nissan e Toyota, que competiam no mercado automobilístico globalmente desafiador. As autoridades japonesas até tentaram convencer Soichiro de que o país não precisava de mais um fabricante de automóveis. No entanto, ele não deu ouvidos a esses argumentos e seguiu seu sonho. A Honda estreou seu primeiro carro em 1963, com o lançamento do mini caminhão T360, um pequeno caminhão confiável. Infelizmente, o mini caminhão nunca ganhou muita força, e logo foi seguido pelo primeiro carro esportivo da empresa, o S500. O S500 era um roadster de 2 portas, com uma transmissão de 4 marchas capaz de atingir 80 milhas por hora. Embora fosse um carro pequeno, era suave e fácil de dirigir. No entanto, apenas cerca de 1.300 carros desse modelo foram produzidos, tornando um dos carros Honda mais raros já fabricados. Mas assim como Soichiro fez com suas motocicletas, a Honda também levou seus carros para o mundo das corridas. O Honda RA271 fez sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1964. Levou apenas um ano para a Honda alcançar sua primeira vitória no Grande Prêmio do México de 1965, com seu novo sucessor, o RA272. No entanto, apesar do sucesso inicial nas pistas de corrida, a Honda ainda estava longe de superar seus concorrentes no mercado automobilístico. Então, eles fizeram uma pausa nas corridas e voltaram sua atenção para a construção de um dos carros mais bem-sucedidos do mercado, o Honda Civic. A Honda estreou seu novo modelo em 1972, e nos anos seguintes ele se tornou um dos carros mais populares do mundo. Uma das razões para seu sucesso, especialmente nos mercados europeu e americano, foi a crise do petróleo dos anos 1970. Durante esse período, houve escassez de combustível em todo o mundo e, para enfrentar essa situação, a Honda desenvolveu um novo método de gerenciamento de combustível chamado combustão controlada por vórtice ou CVCC, siglas em inglês. Isso permitiu que as pessoas viajassem longas distâncias com seus carros sem consumir muito combustível. O Honda Civic também resolveu o problema da poluição causada pelos gases de escape, adicionando um conversor de catalítico aos seus veículos. Essa foi uma preocupação que outras grandes montadoras não levaram tão a sério na época. E assim, o Honda Civic rapidamente se tornou popular no mercado automobilístico. Embora os americanos possam ter comprado o Civic por necessidade, foi o valor oferecido pelo Honda que realmente mudou o jogo. Inicialmente, o Honda Accord estreou como um hatchback compacto, mas posteriormente foi transformado em um sedã. Este novo modelo apresentava o mesmo recurso de economia de combustível do Civic, mas com um tamanho moderado. Graças ao seu espaço interior mais amplo e confortável, o Honda Accord mais tarde se tornou um dos sedãs mais vendidos na história automotiva. No início dos anos 80, a Honda Motor Company era o terceiro maior fabricante de automóveis do Japão e, no final da década, tornou-se a terceira maior montadora do planeta. Soichiro Honda se aposentou da empresa em 1973 e faleceu em 5 de agosto de 1991. A Honda então expandiu-se para várias indústrias, incluindo motocicletas, automóveis, motores e máquinas. E você sabe quando a Honda chegou ao Brasil? No dia 26 de outubro de 1971, nasceu a Honda Motor do Brasil, Ltda, marcando o início da história da empresa no país. Localizada no bairro da Pompeia em São Paulo, a Honda começou a importar motocicletas da marca para o território brasileiro, contribuindo para sua popularização no país. Foi em novembro de 1976 que a primeira fábrica da Honda foi estabelecida no Brasil, localizada em Manaus. A fábrica de motocicletas se tornou a unidade fabril mais verticalizada da marca no mundo,
pois além de produzir modelos de 110 a 1000 cilindradas, a fábrica também fabrica quadriciclos e motores estacionários. E o seu primeiro lançamento foi a CG125, que revolucionou o mercado nacional com sua versatilidade, robustez e economia. Em 1992, a Honda Automóveis do Brasil, LTDA, iniciou as importações de automóveis para o país. O primeiro carro importado foi um Honda Accord, que chegou ao Porto de Santos. Pouco tempo depois, o Civic e o Prelude também foram importados, preparando o mercado para a futura fábrica que seria estabelecida no Brasil. A Honda Automóveis do Brasil, então, foi fundada em Sumaré. A fábrica começou sua produção, onde inicialmente produzia 20 unidades do Civic por dia. Atualmente, a fábrica já passou a impressionante marca de 2 milhões de unidades de automóveis produzidos, incluindo modelos como o City, Honda Fit, HR-V e o Honda Civic. Hoje, a fábrica produz mais de 500 carros por dia, e é uma marca de carro bem conceituada no mercado brasileiro de automóveis. Obrigado por acompanhar mais essa história de sucesso conosco. Se gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.